Por que o Yoda fala estranho em Star Wars? Se você já viu qualquer filme da saga Star Wars, com certeza você deve ter se perguntado por que o Yoda fala assim, de trás pra frente, ou misturado. O Yoda é um pequeno mestre Jedi com mais de 800 anos e fala completamente diferente de todo o resto dos personagens do mundo de Star Wars. Enquanto personagens como Luke Skywalker, Han Solo, a Princesa Leia falam normal, Yoda fala desse jeito diferente. Fazer ou não fazer, tentar não há. Ou então, grande guerreiro, guerra não faz alguém. Então, essa forma que ele fala é tão única que virou uma marca do personagem. Tanto que não existe, não tem nenhum outro personagem que eu lembre assim que fala assim também. Acho que só existe ele. Então, por que ele fala assim? Será que a língua dele é diferente do resto das pessoas? Ou será que é porque ele é muito velho? Ou existe um motivo criativo por trás disso? Então vamos ver. A verdade é que existem vários motivos para o Yoda falar assim. Alguns vêm da história, né, da saga do Star Wars, e outros vêm dos bastidores, da criação da saga do filme. Então vamos mergulhar nesse mundo de Star Wars. A primeira vez que Yoda apareceu foi em Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca. Aí, lançado em 1980. Esse filme foi dirigido pelo Irving Kershner. Eu vou deixar o nome escrito. Produzido pelo George Lucas, que é o criador da saga. Quando o pessoal viu o filme pela primeira vez, ninguém sabia quem era Yoda. Aí, na história, o Luke Skywalker viaja até o planeta Dagobah para encontrar um grande mestre Jedi. Mas aí, quando ele chega lá, ele acha uma criatura pequena, verde, que é o Yoda. E aí, no começo, o Luke pensa que aquele ser é só um alien aleatório. E aí, só depois que a gente descobre que é o lendário mestre Jedi Yoda, que treinou gerações de guerreiros da força de Star Wars. E esse jeito dele, diferente de falar, reforça esse mistério, né, dele. Essa sensação de mistério. Nos bastidores, criar o Yoda foi extremamente difícil. Palavras dos criadores, né? Eles precisavam inventar um personagem que fosse pequeno, esquisito, que parecesse alienígena, convincente expressivamente, assim, que tivesse uma expressão convincente, que passasse, né, as emoções. E o boneco do Yoda foi criado, né, e dublado pelo Frank Oz. O Frank também é conhecido por trabalhar com os Muppets, aquele filme das os Muppets. Mas o Yoda era um desafio bem maior. Ele tinha que parecer real e sábio mesmo sendo um boneco. E essa forma de falar ajudou nisso, né, dele parecer sábio. Unindo tudo, né, aparência, fala, conseguiram fazer. Então, quando os criadores estavam desenvolvendo Yoda, eles queriam que ele tivesse a aparência de alguém muito sábio e inteligente, né? Alguém sábio. Então eles usaram algumas referências visuais, né? Algumas referências de algumas pessoas, algumas inspirações. E uma delas foi o Albert Einstein. Sim, você sabia disso? Albert Einstein foi uma referência para criarem o Yoda. E um dos motivos foi que o Einstein era sábio e ele também era baixinho. Ele tinha uma expressão de sábio, ele tinha um cabelo bagunçado, parecia meio doido. E ele tem uma associação com uma grande inteligência. Então, se inspiraram no Einstein para criar o Yoda. Algumas pessoas, né, da equipe do George Lucas, que é o criador do filme, eles comentaram que chegaram a olhar fotos do Albert Einstein enquanto estavam criando o Yoda. Essa não foi a única inspiração, eles também tiveram outras inspirações. Aparência de mestres espirituais antigos, criaturas de contos de fantasia, conceitos de magos orientais, essas coisas oriental, eles se basearam. E temos uma curiosidade. O maquiador que fez o final, né, do Yoda, o visual final do Yoda foi feito pelo maquiador Stuart Freeborn. Eu tenho muita dificuldade de falar o nome desse pessoal em inglês, então vou deixar escrito aqui. Que fez o boneco original do Yoda, né, nos filmes clássicos, nos primeiros filmes. Ele mesmo falou que os olhos e o rosto do Yoda tiveram forte influência do Einstein, né, da inspiração do Einstein. Ou seja, o Yoda tem muitos traços do Einstein. O George Lucas é o criador de Star Wars. Ele é muito famoso por criar as franquias Indiana Jones, Star Wars. E ele também fundou algumas empresas, como a Lucasfilm, que é a empresa dele, mas ele também tem outras empresas. Ele é cineasta, produtor, roteirista, enfim. Ele revolucionou os efeitos especiais, narrativas diferentes. Tanto que Star Wars, tipo assim, não tinha nenhum filme igual. E ele se tornou um dos nomes mais influentes da história do cinema. E ele também é filantropo.
O George Lucas foi quem criou, né, todo esse universo de Star Wars, tudo saiu da cabeça dele. Ele inventou a história, né, os personagens e tal. Ele escreveu e dirigiu o primeiro filme. Ele que criou, né, os personagens, a Leia, o Luke, Darth Vader, o Yoda e tal. Então ele que criou os personagens. Nos filmes seguintes, né, da saga, ele foi mais produtor do que outra coisa. Mas a história mesmo, o núcleo da história, assim, Star Wars só existe por causa dele, que é ele que criou esse mundo de Star Wars. Os principais personagens, né, foi ele que criou. E aí, em 2012, ele vendeu a franquia pra Disney. Disney comprando tudo. Então, voltando pro Yoda, segundo o George Lucas, o objetivo dele com Yoda era fazer o personagem ser memorável. E ele queria que cada frase do Yoda fosse memorável. Então, se ele falasse igual a todos, ia parecer uma coisa muito comum. Ia parecer que ele era só um personagem comum e não era isso que ele queria passar. Então, invertendo a ordem das palavras, parece que cada frase que ele falava era um ensinamento, assim, profundo. E o Yoda quase não fala, mas cada frase dele parece que é uma coisa muito profunda, assim, e às vezes não é nada demais. Então, essa forma que o Yoda fala tem um nome, o nome é inversão sintática. Na maioria das estruturas de frases, né, modernas, a gente usa sujeito, verbo e objeto. Por exemplo, eu vou ensinar você. Mas o Yoda usa objeto, sujeito, verbo. Aí ele fala, ensinar você, eu vou. E esse tipo de construção aparece muito em poesia, em textos antigos, frases filosóficas, por isso quando Yoda fala, parece que dá um negócio filosófico profundo, que parece coisa antiga. O George Lucas sempre falou que Star Wars foi muito influenciado nas filosofias orientais. Foi inspirado, né, nas filosofias orientais. Budismo, taoísmo, ensinamentos zen, essas coisas assim. Então, muitos mestres dessas tradições, eles falam usando frases curtas, tipo, quase não fala, e quando fala assim. Usa paradoxo, provérbios. Por exemplo, para encontrar a paz, abandone o desejo. Então, eles falam, tipo, coisa assim. Então, esse tipo de fala inspirou, né, para eles fazerem o Yoda. Então, dentro da história de Star Wars, o Yoda vive cerca de 900 anos. Ele nasceu aproximadamente 900 anos antes dos eventos de Star Wars, do episódio 4, Retorno do Jedi. Então isso significa que ele viveu séculos de mudanças linguísticas, mudanças culturais. E durante todos esses anos, o Yoda passou 800 anos treinando os Jedi, né? Os aprendizes lá para ser Jedi. Isso significa que ele ensinou várias gerações diferentes de cavaleiros da Ordem Jedi. Então, entre alguns personagens, alguns Jedi que ele ajudou, né, a ensinar foram o Obi-Wan Kenobi, quando ele era criança, né? Porque eles criança tem aquela fase que o Yoda ensina, aí depois eles têm o mestre deles, né? E aí eles viram Padawan. Então ele viveu eventos históricos da galáxia. Então, por viver tantos séculos, ele presenciou muitos eventos importantes no meio da galáxia, tipo o auge da República Galáctica, as Clone Wars, a ascensão do Império, a queda da Ordem Jedi. Por isso que ele tem tanta experiência e conhecimento sobre a força, que eles falam. E a espécie dele vive muito, né? A espécie do Yoda nunca foi oficialmente revelada, né, pelo diretor, né, pelo dono. O George Lucas nunca foi oficialmente falado qual é a espécie dele. Mas a gente sabe que ele tem a espécie dele tem uma vida muito longa. Um exemplo disso é um personagem da série Mandalorian, que é o Grogu, que ele tem 50 anos, ele ainda não fala, como se fosse um bebê ainda, ele tem 50 anos, que é conhecido, né, como Baby Yoda. Ele tem 50 anos e não fala ainda. Isso mostra que a espécie envelhece muito devagar. Alguns fãs acreditam, né, que o Yoda fala assim porque ele aprendeu a língua galáctica muito antes de mudar, né? Muito antes da forma moderna da língua deles. E na Terra, muitas línguas mudaram ao longo do tempo. O português do século XV era muito diferente do português atual. Então, alguns fãs acham, né, que é isso. Então, se alguém naquela época falasse hoje, ia ser bem estranho, bem esquisito. Então, talvez o Yoda esteja falando de uma forma muito antiga da língua galáctica, que ele é muito antigo. Como eu falei, a espécie do Yoda nunca foi oficialmente revelada. Decidiu manter isso como um mistério. Mas a gente já viu outros personagens parecidos, tipo, um exemplo é o personagem Yaddle. Eu vou deixar aqui foto. Talvez a frase mais conhecida do Yoda seja faça ou não faça, tentativa não há. Talvez essa seja a frase mais famosa dele. Isso aparece no episódio 5, essa frase. E ela se tornou uma das citações mais famosas do cinema. Já apareceu em livros de motivação, já apareceu em referência, já apareceu em meme na internet, já apareceu em
palestra, várias coisas. O Yoda se tornou um dos personagens icônicos de Star Wars, um dos personagens mais famosos do cinema, e parte disso se deve à aparência dele, também juntando, né, com essa forma de falar dele, várias coisas. Se o Yoda falasse igual todos os outros personagens, ele não ia ser tão memorável como ele é. Nem se ele fosse estranho assim como ele é a aparência, né? Porque tem tanto personagem esquisito nesse filme. Então ele ia ser só mais um personagem assim diferente. Então, essas são as explicações porque que o Yoda fala tão esquisito. São vários motivos. Nesse vídeo eu falei algumas coisas. É isso. Essas são as explicações por que o Yoda fala assim. Pra ele ser um personagem memorável. E realmente foi um personagem memorável. Até hoje, décadas depois de Star Wars, as frases dele continuam sendo repetidas e ele continua sendo lembrado, tanto ele quanto o filme todo, né? Porque é muito bom o filme. É único, né? Então, no fim das contas, o Yoda se tornou um dos personagens mais icônicos de Star Wars. E uma coisa interessante é que parte da inspiração dele veio de nada mais nada menos do que Albert Einstein, um dos maiores gênios da história. Mesmo um personagem pequeno, ele carrega uma das maiores lições da saga, né, do filme, que é a verdadeira força não tá na aparência ou no tamanho, mas no conhecimento, na disciplina, na sabedoria, essas coisas. Então, ele se tornou um personagem memorável até hoje. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Escreve nos comentários se você sabia disso, se você gosta de Star Wars. Se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Eu vou deixar aqui minhas redes sociais. E é isso, curte o vídeo se você gostou e até o próximo vídeo.